irmão, minha irmã. Eu quero mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com vocês. E hoje nós vamos ler em 1 Samuel, capítulo 17, dos versículos 45 até o 47, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém? Essa passagem que eu acabei de ler é uma passagem muito conhecida, muito narrada, muito contada ao longo de séculos, ao longo da história, que é a batalha entre Davi e Golias, Sejam cristãos ou não, essa história é muito conhecida, é muito narrada, e eu acredito que um dos motivos é dada a improbabilidade de um menino vencer um gigante, derrubar um gigante. E eu quero te lembrar que o mesmo Deus que usou esse menino, o mais improvável, aquele que ninguém via nele capacidade para derrubar um gigante, o mesmo Deus que atuou na vida desse menino, o mesmo Deus que capacitou esse menino, é o Deus que continua procurando por improváveis, por pessoas que às vezes ninguém dá valor, ver capacidade, mas aí Ele vem e nos capacita e nos abençoa e nos leva a conquistar aquilo que aos olhos dos homens às vezes é impossível. E nós sabemos do contexto da história, o povo de Israel estava sendo afrontado pelo exército filisteu, todos os dias eles iam, gritavam contra o acampamento do povo de Israel, afrontando, e Golias, além de insultar o povo, convocava um homem, um soldado, um guerreiro que se levantasse para que desafiasse ele, convidando mesmo para um duelo, algum soldado. E a Bíblia narra que os soldados de Israel, israelitas, ficavam atemorizados, amedrontados. Ninguém queria enfrentar Golias, causava pavor no exército de Israel. E aí chega Davi no acampamento. Davi foi levar comida para os seus irmãos, e quando ele viu o povo de Israel sendo afrontado, quando ele viu todo mundo se sentindo atemorizado, amedrontado, ele ficou irado e ele resolveu enfrentar o gigante. E eu quero destacar com você 2 pontos muito relevantes nessa história e que a gente precisa levar em consideração nas nossas batalhas, nos nossos desafios, nas lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. A primeira é que Davi sabia quem ele era, e a segunda é que Davi sabia quem Deus era. E essas 2 coisas foram essenciais para que ele enfrentasse esse gigante e saísse vencedor nessa batalha. Nós vemos, como eu falei, que ele era o mais improvável. Ninguém via nele capacidade, ninguém via ele como um soldado, ninguém via ele como alguém à altura, para enfrentar e para matar aquele gigante. Os irmãos dele zombavam, até se desfizeram, desprezaram ele. Saul também falou: meu filho, você não vai conseguir, Todo mundo não via nele a capacidade, mas ele sabia que ele era capaz, ele sabia que ele podia, porque ele sabia que ele não estava indo na força dele, Ele sabia a história que ele carregava, ele já tinha matado um leão, ele já tinha matado um urso, ele sabia o relacionamento que ele tinha com Deus, ele sabia que Deus não ia desapontá-lo, não ia abandoná-lo. Então ele sabia que ele podia, mesmo todo mundo falando que ele não podia, que ele não era capaz e que ele não ia conseguir. E é isso que eu quero falar com você. Às vezes a gente se deixa levar pelas opiniões dos outros. Às vezes a forma com que os outros nos veem interfere a forma com que a gente se vê, Às vezes de tantas pessoas
falarem ou nos desprezarem, né, ou não colocarem em nós, nos virem como pessoas capacitadas, nós passamos a nos enxergar desse jeito, né? A gente passa a trazer pra gente essa visão: ninguém vê valor em mim, ninguém vê capacidade em mim, se o meu patrão me valorizasse, se o meu líder me desse valor, eu faria diferente, ia acontecer, né? Eu ia conseguir. Mas não importa a forma com que as pessoas nos veem, não importa se nós somos desprezados, se as pessoas zombam, né? Se as pessoas passam por nós e não nos dão crédito, né? Nos dão valor para alguma coisa. O importante é a forma com que nós nos enxergamos, é a identidade que nós temos em Deus. O importante é nós sabermos, nós entendermos que nós somos filhos, que nós somos escolhidos, que nós carregamos uma promessa, que nós temos um Deus que luta, que guerreia por nós, um Deus que vai na nossa frente, que peleja em nosso favor. E isso Davi tinha. Ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia o que ele carregava, e nós precisamos saber o que nós carregamos, o poder, a autoridade do Espírito Santo, né? Quando nós somos realmente escolhidos do Senhor, quando nós temos o selo do Espírito Santo na nossa vida, nós precisamos entender o poder que nós carregamos, a autoridade que nós carregamos, e saber que não é na nossa força, que não é na nossa capacidade que nós vamos lutar, que nós vamos enfrentar, mas é na força daquele que tudo pode. Então Davi sabia quem ele era, mesmo que as pessoas não vissem nele valor, mesmo que as pessoas desprezassem ele não deixou, ele não permitiu que as opiniões alheias interferisse na identidade dele, na forma que ele se via, que ele se enxergava. E o segundo ponto é: Davi sabia quem Deus era. Ele tinha relacionamento com Deus, ele conhecia o Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que um gigante não era páreo para o Deus Todo-Poderoso, que por mais que os homens, por mais que o exército estivesse, né, atemorizado diante daquele gigante que causava medo, né, que causava pavor, ele sabia que Deus era muito maior. Então a gente precisa saber, conhecer o Deus que nós servimos e saber que, independente do nosso problema, independente do tamanho do nosso gigante, independente das afrontas, né, que tem se levantado, o nosso Deus é maior. Então, o que garantiu a vitória para Davi foi ele saber quem ele era em Deus, né? Não se deixar levar pelas opiniões dos outros, não ficar se vitimizando, né? Mas meus irmãos não me veem, mas meus irmãos não me enxergam, mas o rei não me valoriza, mas o rei, né? Ele não pensou em nada disso. Ele fechou os olhos, tapou os ouvidos para esse tipo de opinião, né? Para a opinião que as pessoas estavam dando acerca dele, acerca da capacidade dele. Então, a gente não pode ficar dando ouvido, né, para esse tipo de coisa, para esse tipo de pessoa, esperar que venha das pessoas esse reconhecimento. A gente precisa entender que nós somos filhos, que nós somos escolhidos, né, que se o Senhor nos chamou, é Ele que vai nos capacitar, né, que se nós estamos enfrentando as guerras dele, né, se nós estamos lutando em nome dele, a vitória já está certa, já está garantida, porque é Ele que nos usa, é Ele que nos capacita. E o que eu quero dizer para você é isso: você não precisa, né? Deus não precisa das suas capacidades humanas, né? Deus precisa da sua disponibilidade. Deus precisa que você se disponha, né? Se disponibilize para fazer a obra dele, para cumprir o querer dele. E aí Ele que capacita, é Ele que dá tudo o que nós precisamos para a gente vencer as nossas lutas, os nossos desafios do dia a dia. E lá em 1 Coríntios está escrito, 1 Coríntios 1:27 está escrito: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, se você se sente, né, um improvável, se você não vê em você a capacidade,
é você mesmo que Deus está escolhendo, né? Porque Deus não precisa da nossa força, Deus não precisa dos nossos recursos, Deus não precisa da nossa capacidade para fazer o que Ele quer fazer, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele está sobre todas as coisas. Ele só precisa que a gente se disponha, que a gente confie nele, que a gente reconheça o tamanho da grandeza, do poder dele que age em nós, que age através de nós, porque aí sim Ele tem liberdade para agir e para mostrar a força dele, porque a glória, a honra, o louvor tem que ser dada sempre a Ele. Amém? Que o Senhor continue falando ao seu coração e ministrando cada dia mais no profundo do seu ser. Deus te abençoe.